Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro aqui então que é escrito pela Esther Hicks, ela que está então trazendo as informações dos Abrahams, que é aquele grupo de consciências que se comunicam através dela. E nós já vimos os 15 primeiros capítulos desse livro. No vídeo anterior a gente concluiu o 15º capítulo, que era onde você está e onde você gostaria de estar. E aí eles disseram ali nesse capítulo, recapitulando, que a gente tem o mesmo, que a gente tem um GPS, como se fosse um GPS na nossa, no nosso, pra gente, no nosso sistema, para a gente se encontrar onde é que está a nossa vibração, e que o que faz com que a gente entenda onde é que a gente está e para onde é que a gente quer ir, para onde é que a gente está se direcionando, seja conscientemente ou não, são as emoções. Eles disseram no 5º capítulo, no final do 5º capítulo, que as emoções são o sistema mais, deixa eu achar só para ler exatamente como está escrito, que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E eles disseram também que nós somos seres vibráteis. Eles disseram também que é a vibração que a gente emite que o universo entende, e é por isso que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente está pedindo, simplesmente porque a gente está vibrando numa frequência diferente do nosso desejo. Eles trouxeram até o exemplo ali do carro, que a gente está querendo um carro novo, porém a gente pede e não consegue receber esse carro novo. Por quê? Porque a gente está vibrando na insatisfação com o carro velho. Então foi isso que eles disseram, mais uma vez, porque eles disseram também que esse livro seria repetitivo, porque a mensagem, eu acredito que ela é bem simples e é única, é isso que eu estou entendendo com todos esses livros que eu já li. Com tudo que eu tenho estudado, que é mais simples do que a gente imagina. E não é complicado, porém a gente não está atento, eu não estive atenta até agora para entender exatamente. E é por isso que eles disseram que seriam repetitivos. Mas eu acredito que é porque não há muito a dizer, porque é bem compacto, é bem simples entender que nós somos vibração, que a moeda de troca que a gente tem com o universo é vibração, que todos os nossos pedidos, como eles disseram nas páginas anteriores, são checados, são lidos. É como se a gente mandasse uma cartinha ali para o Papai Noel. A gente não recebe o presente, mas ele leu, ele catalogou, ele carimbou e ele despachou o presente para a gente. Porém, nós não estávamos mais no endereço que a gente colocou ali na carta. Porque quando a gente está pedindo uma coisa, a gente quer um carro novo, a gente pede com aquela vibração de estar no carro novo, mas depois a gente volta a vibrar como que diz, na insatisfação com o carro velho. Aí é como se a gente não tivesse mais presentes. Eu vi uma pessoa, o Bachar, que canaliza ele é uma entidade que é canalizada, eu esqueci o nome da pessoa que canaliza. Ele diz que a gente não recebe os nossos pedidos porque a gente não está em casa. Ou ele falava do presente, a gente não está no presente, é só no presente que as coisas acontecem. E aqui eles dizendo que também, se a gente não estiver na vibração, e se a gente não estiver no presente, não tem como estar na vibração. Eu acredito que é uma coisa levando a outra. Então, o final do último capítulo foi, do capítulo 15, no último vídeo, a última frase foi: você não pode excluir nada a que esteja dando atenção, porque é a sua atenção que o inclui na sua vibração, sempre, sem exceções. Porque eles estavam dizendo que ainda que a gente tivesse querendo alguma coisa, que a gente estivesse, por exemplo, não querendo alguma coisa, que a gente pode incluí-la na nossa vibração, que a gente poderia incluí-la na nossa vibração. Eu acredito, e a análise que eu fiz é porque a gente o inconsciente, ele não entende a palavra não. Então eu vou continuar aqui para vocês com o capítulo 16, que o início é: você pode mudar sua frequência vibrátil gradualmente. Que é uma grande informação que eles trazem, né? Porque a gente sabe que é a frequência, a vibração que vai fazer com que a gente seja ou não agraciado com o nosso desejo atendido. E aí, então, eles dizem que mesmo se a gente estiver vibrando em uma frequência que não seja aquela do nosso desejo, a gente pode mudar isso gradualmente. Vamos ver como.
Decidir encontrar um pensamento diferente não significa necessariamente que você conseguirá ir diretamente para ele. É claro que não existe pensamento que você não possa ter, assim como não existe lugar ao qual não possa chegar a partir de onde está. Mas você não consegue saltar num piscar de olhos para um pensamento cuja frequência vibrátil seja diferente dos pensamentos que você normalmente tem. Aí então aqui ele explicando por que ele diz que a gente pode fazer essa mudança gradualmente, porque não é assim, não é como um passe de mágica, a gente está tendo aqueles pensamentos negativos que está fazendo a gente vibrar em uma frequência negativa, e é como o Napoleão Hill explica, quando é como se fosse um carro que passa ali naquela estrada de terra, e quanto mais ele passa, mais ele vai deixando marcado o local das rodas, que acaba se transformando em uma valeta mesmo, e ali então não vai ter como ele mudar a direção, ele vai ter que continuar indo até ali, a menos que ele comece a aterrar aquilo, e isso tem que ser gradual. Ali no livro do Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, ou foi no Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, eu deixo os dois aqui, eu fiz os dois, eu deixo para você se quiser ver. Ele explica que para fazer a gente sair desse direcionamento de pensamentos negativos, seria legal eu usar aquela frase: a cada dia, em todos os sentidos, eu vou melhor, melhor e melhor, que é uma forma de estar aterrando então esse sulco que os pensamentos negativos formam na nossa mente, e aí não deixa mais a gente, como ele está dizendo aqui também. Ele vai explicar como é que a gente faz para mudar isso gradualmente. Eu acredito que seja mais ou menos o mesmo que o Napoleão Hill explicou lá. Então ele dizendo que a gente não consegue fazer isso num piscar de olhos, passar de um pensamento cuja frequência vibrátil seja diferente dos pensamentos que a gente normalmente tem, exatamente porque nós não... Exatamente por isso que eu acabei de explicar, que acaba se formando um hábito, e a gente então, para estar transformando esse hábito, não é do dia para a noite, a gente tem que ter vontade e tem que começar a mudar gradualmente. De vez em quando, um amigo que consegue ter mais pensamentos positivos poderá incentivá-lo a parar de pensar negativamente e a escolher pensamentos positivos. Mas o fato do seu amigo estar numa situação mais favorável não significa que ele é capaz de puxar você para lá, pois a lei da atração não permitirá que você encontre uma frequência vibrátil distante da sua frequência habitual. Então aqui é aqui que ele explica por quê. Exatamente porque nós estamos sob a lei da atração, a lei da causa e efeito, o princípio da causa e efeito, que é absoluto, que não tem como burlar, não adianta isso é o que é o absoluto aqui na nossa realidade relativa, são as leis. Então aqui ele explicando que o fato de um amigo, ele que está numa situação mais favorável, que conseguiu, que entendeu isso, que fez a transmutação mental e consegue agora então tendo pensamentos positivos, está conquistando, está recebendo o que ele deseja, porque ele vibra na mesma frequência do desejo, ele pode explicar para a gente, olha, desse jeito, assim como eles estão fazendo, porém ele não pode nos puxar para lá, porque a lei da atração não vai permitir que a gente encontre uma frequência vibrátil distante da frequência habitual, ou seja, tem que ser gradual, aquela coisa do carro que passa ali na estrada. E mesmo que queira sentir-se melhor, talvez não consiga encontrar o pensamento alegre que seu amigo deseja que você encontre. Mas não desanime, você será capaz finalmente de encontrar esse pensamento. Procure mudar intencional e gradualmente sua frequência vibrátil, e você conseguirá manter essa posição positiva depois de alcançá-la. Mas preste atenção, nós falamos intencional e gradualmente, com persistência. Aqui então eles deixando claro, eles batendo, eles deixando isso... Tá escrito até aqui em negrito, que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que fazer isso
com intenção, não pode ser sem estar prestando atenção, não pode ser inconsciente. Tem que ser intencional e gradual, não adianta a gente querer fazer um dia e dizer, não deu certo. Não, isso não funciona, isso que eles estão passando ali não funciona. A gente tem que ir gradualmente. Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, ele explica que é como malhar o corpo físico, que a gente não pode querer ir à academia um final de semana e voltar completamente sarado e ficar para o resto da vida, não precisa mais fazer. Tem que ser gradual, intencional, gradual e com persistência. E aí ele diz agora no subitem seguinte que é: abra-se para os pensamentos positivos a que você tem acesso. A escolha de um pensamento diferente sempre produzirá uma resposta emocional diferente. Você poderia dizer: vou escolher intencionalmente meus pensamentos para poder me sentir melhor. Essa seria uma boa decisão, mas existe outra melhor e mais fácil. Quero me sentir bem e por isso vou escolher um pensamento que faça com que eu me sinta bem. Ou seja, refraseando, não é? Ele diz que a gente pode dizer, eu vou escolher intencionalmente meus pensamentos para poder me sentir melhor. E aí é mais fácil ainda se a gente disser, eu escolho me sentir melhor e por isso eu vou escolher os pensamentos que me façam alcançar esse objetivo, que me façam me sentir melhor. Que eu acredito que seja porque a gente já dá aquele comando ali para o subconsciente, o que eu escolho é me sentir bem. E aí então é mais fácil a gente estar selecionando os pensamentos que vão trazer essa realidade. Se você decidir ir em busca da sua felicidade, mas estiver pensando em uma situação de vida problemática, sua decisão não será bem-sucedida, porque a lei da atração não pode atrair um pensamento com tanta diferença vibrátil. Mas se decidir abrir-se para os pensamentos positivos aos quais tem acesso, isso poderá ser facilmente alcançado. Então, exatamente isso. Se a gente decidir ir buscar a felicidade, mas aí a gente diz, eu escolho intencionalmente ter pensamentos para poder me sentir melhor. A gente escolheu ir buscar em busca da felicidade. Mas a gente fica ali tentando ter esses pensamentos e ao mesmo tempo a gente está vibrando ali na reclamação, está faltando alguma coisa, eu não estou conseguindo pagar a conta, o meu relacionamento não está bem, o meu emprego não está bem. Então, com isso fica difícil manter pensamentos positivos. Aí então ele diz que essa decisão não vai ser bem sucedida porque a lei da atração não pode atrair um pensamento com tanta diferença vibrátil, ou seja, a gente está vibrando na insatisfação, na escassez, na falta, aí a lei da atração não pode nos ajudar a ter pensamentos positivos. Mas ao contrário, se a gente decidir se abrir para o pensamento positivo, aos quais a gente tem acesso, aí isso vai ser facilmente alcançado. Se a gente então disser que a gente quer se sentir bem, e por isso a gente vai escolher pensamentos que nos façam nos sentir bem. Então o objetivo é a gente declarar que a gente escolhe se sentir bem. E aí a gente sai daquela vibração da insatisfação e com isso a lei da atração pode nos ajudar. O segredo para subir na escala emocional vibrátil é ter completa consciência da sua forma de sentir. Pois se você não souber como se sente, não será capaz de compreender em que direção está seguindo. Talvez você esteja indo e voltando de Fênix sem se dar conta. E esse indo e voltando de Fênix, ele está se referindo a um dos capítulos anteriores, quando ele disse que para ir de San Diego a Fênix a gente pode ficar dando voltas ou a gente pode ir indo e voltando, decidindo que não vai mais, indo e voltando, ou a gente pode se direcionar, decidir e ir. Então, e para isso, ele diz que é subir para a escala emocional vibrátil, é ter completa consciência da nossa forma de sentir. Pois se a gente não souber como a gente se sente, nós não vamos ser capazes de compreender em que direção a gente está seguindo. Por isso que é tão importante aquela dica ali da frase, a última frase do último capítulo, que a emoção é o parâmetro. Como é que a gente pode saber em que direção a gente está seguindo, ou seja, em que vibração, em que frequência a gente está vibrando, prestando atenção na emoção.
Mas, se tiver paciência para descobrir a emoção que está experimentando em determinado momento, qualquer melhora no seu sentimento significa que você está progredindo rumo à sua meta. Em contrapartida, qualquer intensificação da emoção negativa significa que você está tomando a direção errada. Aqui o GPSzinho, então. Se a gente tiver paciência para descobrir a emoção que a gente está experimentando nesse momento, que a gente está passando, qualquer coisa que a gente esteja passando que não está agradável na nossa vida, aí a gente entende isso e se esforça para fazer uma melhora significativa nesse sentimento. E aí a gente vai estar progredindo rumo à nossa meta, de sair dessa situação. Em contrapartida, qualquer intensificação da emoção negativa, a gente está vibrando ali na insatisfação com o carro velho. Quanto mais essa emoção negativa com essa insatisfação com o carro velho, que o carro novo não chega de jeito nenhum, mais a gente vai estar tomando a direção errada, ou seja, mais a gente vai estar se afastando da possibilidade de receber o carro novo. Por isso, uma boa forma de sentir que está subindo na escala emocional vibrátil é experimentar o sentimento de alívio que vem quando você se liberta de um pensamento mais resistente e o substitui por um pensamento mais permissivo. Quanto mais acolher o fluxo do bem-estar, que está sempre fluindo, melhor se sentirá. Quanto mais resistir, pior se sentirá. E eu lembro agora de uma frase que eu ouvi do Joe Vitale em um curso que eu fiz dele, que ele disse que a gente não cria abundância, o que a gente cria é escassez. Por quê? Porque o nosso estado normal é estar na abundância, o universo é abundante, Deus é abundante, é só olhar a natureza. Então nós estamos, a nossa situação normal é de estar na abundância em todos os setores, porém a gente inconscientemente cria estar na escassez. E a mesma coisa aqui, ele disse nas páginas anteriores que o nosso estado natural de ser é o bem-estar. Quando a gente assinou para vir fazer essa temporada humana, nós que somos seres infinitos, divinos, seres espirituais, fazendo uma temporada humana, a gente sabia que o bem-estar era o básico, é o bem-estar é o que a gente, se nós somos animados pela centelha divina, como podia ser diferente? A gente nasceu para ser feliz. Aí, então, mas a gente, inconscientemente, a gente escolhe estar vibrar na frequência negativa e é isso que faz com que a gente crie o mal-estar. Então, ele dizendo que quanto mais acolher o fluxo do bem-estar, mais a gente que está sempre fluindo, melhor a gente vai se sentir. E quanto mais a gente resistir, pior a gente se sentirá, ou seja, é a emoção. Vamos ver quanto é que a gente está, quanto que vale aquela ideia que a gente tem, que aquela pessoa que fez alguma coisa contra a gente gente tem que se vingar dela. Isso está bem claro ali no livro que eu estou fazendo nos finais de semana, há 2000 anos, que eu fiz nos finais de semana, talvez até quando esse vídeo quando esse capítulo chegue, eu já tenha terminado o livro há 2000 anos, mas eu deixo a playlist aqui para você ver. Ali a vingança, ali a gente vê bem como é que é uma vingança. Quando a pessoa insiste em se vingar, quando ela finalmente consegue, ela se vinga realmente, ela faz o que ela queria fazer, aí ela não tem mais nenhum prazer nisso, ela já sente que ela errou, ela já parte para pedir perdão. Então é isso, quanto vale a gente estar se apegando em um pensamento, em um sentimento que vai fazer a gente sair do bem-estar só porque a gente está querendo a gente está sentindo que a gente foi injustiçado. E é como o Napoleão Hill diz, é como o desejo de vingança, é como segurar uma brasa, um carvão em brasa na mão esperando para jogar no outro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse 15º capítulo, que foi bem curto, apenas com 2 subitens, você pode mudar a sua frequência vibrátil gradualmente. E mudar a nossa frequência vibrátil é tudo que se requer para que a gente receba aquilo que a gente estiver pedindo. E o livro é Peça e Será Atendido, da Esther e Jerry Hicks, então trazendo as mensagens dos Abrahams. Eu fico aqui no próximo vídeo, então eu trago a primeira parte do 17º capítulo, que vai ser Só Você Pode Saber Como Se Sente.
Aí então eu espero, se você gostou, se você está acompanhando e está gostando e quiser compartilhar esse vídeo com alguém que você acredite que vai também se beneficiar das informações que estão sendo passadas nesse livro. Se você quiser deixar o seu like, se você quiser dar uma entrada lá no meu canal e ver os outros livros que eu tenho lá, ver os outros vídeos, se inscrever, eu vou ficar também muito agradecida. Se for leve para você, faça por favor. E eu espero te ver para a continuação desse livro, para a gente começar o 17º capítulo, tá bom? Muito obrigada, tchau e até lá.